Boa tarde a todos. Então, hoje, mais um sábado aqui reunidos para mais uma aula sobre o novo livro que iniciamos, sobre o curso básico do Espiritismo, né? Como eu disse, a gente está desenvolvendo aqui um trabalho, né, de base de diversificações, né, sobre o contexto do Pentateuco, né, apoiando aqui no trabalho, né, desenvolvido pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, né, onde já existe uma estrutura pedagógica, né, sobre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Então, a gente segue acompanhando esse material. Lembrando que é mais com o objetivo introdutório de cada parte da aula, é claro que traz algum entendimento, né, para as pessoas que nos assistem presencial e pelo vídeo, para que possamos difundir a doutrina, né, trazer o conhecimento sobre o aspecto dos ensinamentos dos Espíritos. Hoje nós vamos falar da segunda aula, né, as causas primárias de todas as coisas. Na aula anterior, nós falamos sobre o advento do Espiritismo e o marco inicial, o Livro dos Espíritos, né, onde a gente deu uma explanação no contexto histórico, quando a gente faz algumas passagens no tempo, né, antecedendo a codificação, quando a gente tem, então, os filósofos, né, os pensantes, que trouxeram bases de reflexões para toda a sociedade, trazendo conhecimento, trazendo literatura diversas, para que então nós tivéssemos então alguns fundamentos em nossa cultura individual e coletiva, para que até então tivemos o advento do Espiritismo. E como parte desse estudo, na segunda aula, então a gente vai estudar a causa primária de todas as coisas, sendo Deus e o infinito, né? Então, como eu falei, nessa aula, né, que a gente vai trabalhar um contexto diferente do que eu tinha trabalhado na outra, algo um pouco mais objetivo, né, apoiado apenas no livro, sendo que antes a gente tinha algumas apresentações que a gente passava, né, mas isso demanda tempo, enfim, e com o objetivo de poder manter o compromisso, né, mais tranquilo, né, e para que a gente desenvolva todo esse conteúdo que leva-se alguns anos, né. Então, por exemplo, essa aula aqui, esse material, a aula anterior tinha 24 aulas, né? Então a gente irá fazer por semana. Essa daqui tem, acho que são 24 também, e mais 2 passagens, né? Que fala sobre Bezerra e Chico Xavier. Então, é um estudo que a gente procura fazer apenas uma introdução, né, de cada aula. E sempre é necessário, né? Então, assim, com o objetivo, né? Na primeira aula a gente levou mais tempo para contextualizar legal essa importância da gente entender o objetivo da doutrina dos Espíritos, sendo ela uma fonte de conhecimento e de saber, para que a gente possa ter como ferramenta as ações da autorreflexão, do autodescobrimento, né, do eu interior, enfim, todas essas noções do princípio de nós, né, de nossa matéria vital, então sendo o espírito, e para que possamos desenvolver, e assim a gente trazer essa reflexão e esse conhecimento e aplicarmos no nosso dia a dia, conectando isso aos evangelhos de Jesus, né? Então, gastamos esse tempo com este objetivo para fundamentalizar ainda mais essa amplitude de conhecimento. É claro que essa fundamentalização ela tem várias formas, ela tem vários aspectos, várias introduções, né? O que eu trouxe aqui de maneira participativa é o que eu tenho, né? É o que eu tenho como a oferecer para os nossos colegas.
E por isso, então, né, que nós temos palestras, temos outras formas, sugerimos alguns livros, sugerimos outras instituições que sempre complemente, né, aquilo que temos como oferecer, tá bom? Então vamos lá. Então Deus e o infinito, o sentimento de religiosidade, que é a tendência natural para crer no ente supremo, tem acompanhado o homem desde que se diferenciou dos animais, primeiramente ligado profundamente às forças da natureza. Ao longo da história da humanidade, a ideia ou compreensão de Deus assumiu várias concepções em todas as sociedades e grupos já existentes. Desde as primitivas formas pré-clássicas das crenças provenientes das tribos da antiguidade até os dogmas das modernas religiões da civilização atual. Assim, a questão Deus sempre empolgou o homem na história do pensamento, tornando-se o centro natural de todo o processo de conhecimento. Isso é de suma importância, pois da compreensão clara de existência de Deus depende nossa apreensão da realidade, bem como a forma de pautar nossa existência. Nos primórdios da humanidade, a divindade estava na natureza, raios, trovões, etc. Os mais esclarecidos já possuíam a consciência de sua fragilidade, aprendendo a curvar-se diante daquele que os poderia proteger. Sempre indagamos: quem é Deus? Buscando nele formas, ações e atributos humanos, antropoformismo, entre parênteses, sendo a visão, o que é, né? Sendo a visão humana limitada pelos seus conhecimentos dogmáticos recebidos. Conhecemos um Deus de maneira antropomórfica, com características humanas. É uma palavra complexa. No Livro dos Espíritos, questão 1, Kardec pergunta: que é Deus? A resposta dada pelos Espíritos foi que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, então aqui nós temos então a passagem, né, trazendo alguns contextos que já falamos aqui na casa, né, da formação então do pensamento da sociedade, a partir de um processo que nós temos, que é transformar a ideia ou compreensão a partir de uma realidade, da apreensão da realidade, né? Então, isso ao longo do tempo, ele vai se transformando, evoluindo a partir da formação da sociedade. Ou seja, quando ele diz aqui que num primeiro instante, né, a nossa sociedade humana se via ali nas tribos, né, onde o Deus era então, nesse período, essa sociedade, né, que vivia em silos, que vivia em tribos, vamos dizer assim, ela sempre olhava a Deus a algo superior àquilo que elas podiam perceber, né? Ou seja, essa ideia ou compreensão, essa ideia e compreensão é a partir da realidade que elas vivem, né? Então, você tem uma transformação nisso, né? Você tem uma evolução a partir da formação, da unificação de povos, da transmutação, né, de culturas, de raças, de crenças. Então isso vai se transformando. E então aonde ele tinha, né, onde ele fala aqui, que as tendências naturais para crer no ente supremo têm acompanhado o homem desde que diferenciou-se dos animais. Então, primeiro ligado profundamente na natureza, aonde ele então passa a assumir ao longo dessa história, que é ao longo do desenvolvimento dessa humanidade, uma ideia e uma compreensão do que é Deus.
Então, assumindo várias concepções, como eu falei, então todas essas tribos, elas passavam a ter compreensões diferentes, que era a partir do ponto da realidade delas, que elas criavam as ideias e esta compreensão. Então, aí temos a formação, né, das crenças, que são então provenientes deste processo, até quando a gente chega na fase de civilização, onde se torna a assumir novas formas, né? E aí temos então uma compreensão mais desenvolvida do que é Deus. Essa compreensão mais desenvolvida do que é Deus, né? Então a gente vai se aprofundar ainda nesse contexto, mas é importante quando a gente olha para a questão do antropoformismo, né? Que basicamente esse contexto, nós temos a colocar Deus a partir dessa forma, a partir das nossas ideias e compreensões que desenvolvemos naquele ambiente que estamos. Então vamos ter uma tendência neste período, e até hoje existe isso, de colocar Deus mais próximo de nós. Ou seja, é como se nós pegássemos Deus e descêssemos Ele até o ambiente que estamos e definirmos então Deus como aquilo, né? Então, se no período de tribos tínhamos um trovão e aquele trovão marcava uma geração, aquela geração ia passar aquele conhecimento daquela forma, ou seja, aquela concepção para os que viriam depois de você. E assim, um novo advento da natureza acontecia e aquele grupo colocavam como um Deus. Então aí, ao longo das histórias, né, vamos desenvolvendo deuses, enfim, responsabilizando cada superioridade divina a algo ou algum acontecimento da época. Então aí nós temos o antropoformismo, que sendo a visão humana limitada, ou seja, então temos esse conhecimento limitado, né, pelas questões também que dogmatizamos e somos dogmatizados já no período de civilização, né, concebendo o Deus de várias formas, que é nesse sentido. Eu ilustro Deus à maneira que eu sinto, que eu vivencio, ou seja, através da minha experiência. Então aí a gente tem essa referência, quando o Livro dos Espíritos traz, que ele mostra que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Quer dizer, há 200 anos. E isso, né, é claro que penso eu, né, e então é uma visão um pouco mais minha, que já existia algum pensamento, como existia, né, já na época de Jesus Cristo, sobre Deus, né? Então temos isso nos evangelhos. Então eu acho que um pouco deste pensamento já era um pouco mais clarificado. Mas aí então sempre colocamos as questões das leis divinas a partir da nossa compreensão, a partir da nossa limitação. Então, ora, se Deus é causa primária e suprema de todas as coisas, precisamos entender que as leis de Deus é muito mais do que pensamos, é uma partícula, né? Então, aí voltando para aquelas questões de ciência, por exemplo, a energia quântica, né? Como a Georgia deu a palestra, enfim, e outros palestrantes falam de coisas próximas. É uma pequena pauta, é um pequeno ponto sobre todas as leis universais. Então, nós precisamos entender que Deus é a referência do que temos que caminhar. Entendendo as suas leis e o equilíbrio que traz no ambiente que vivemos, então hoje com mais conhecimento,
como esses seres primitivos que tinham conhecimento sobre a natureza. É importante também, então, que olhamos essas pautas da natureza para que possamos respeitar e trazer este equilíbrio para o nosso ambiente, né? De certa forma, a sociedade busca isso hoje quando se fala nas questões do desequilíbrio do planeta. Então, entendemos o quê? Que cada ação que desenvolvemos no nosso dia a dia vai colaborar com o equilíbrio do planeta. Assim, não só do planeta, mas de nós também. E é muito mais também do que é falado na televisão, né? Bom, continuando aqui, a doutrina espírita define que Deus, a partir do princípio das causas e efeitos, segundo o qual Deus constituiu o fundamento que torna possível o mundo e os seres. O nada não poderia produzir coisa alguma. A partir deste conceito, Deus deixa de ser tão somente uma questão de fé para se revelar de forma racional. Ou seja, então, o que a doutrina espírita traz como várias linhas de reflexão e raciocínio? Que nada é nada, né? Precisamos então entender que a partir daí, que tudo o que acontece no universo e tudo que está dentro dele tem um propósito, tem uma causa, tem uma lei que rege aquilo, né? Então, a resposta do nada existe é por conta nossa, né? Então, precisamos entender que este movimento cíclico, hoje eu estou com trava-línguas, desculpa. Que este movimento complexo, né, melhor colocando, ele tem um fundamento, né? Ele tem um porquê, ele tem uma causa, ele tem um objetivo, né? Então aí é onde vem essa colocação importante. O nada não poderia produzir coisa alguma, ou seja, não seria produzido, não seria concretizado, não teria uma consequência e resposta plausível para isso, né? A partir deste conceito, Deus deixa de ser tão somente uma questão de fé para se revelar de forma racional. Então, é uma presença racional, né? Que muitas vezes nós não estamos em condições de perceber e sentir. A exemplo das dores que nós temos, as dores sentimentais, né? As dores morais, enfim, da nossa jornada, da nossa trajetória, né? Então, é onde a gente precisa refletir neste contexto o que é Deus, né? Que muitas vezes na correria do dia a dia é complexo você parar e pensar, né? Qual é o propósito desse mal que acontece comigo, né? Ou qual é o propósito de algo que está bem distante de mim? Muitas vezes a gente encontra ou dá respostas vazias, sem sentido. É complexo você trazer uma forma racional para coisas que às vezes nós não conseguimos dar respostas. Então aí é que está o ponto. Muitas vezes as nossas frustrações vêm de tentar dar respostas, mas às vezes a resposta a gente encontra. É nós que vamos nos encontrar com ela. É a mesma coisa deste ponto, de querer, a partir do antropoformismo, querer trazer Deus próximo de nós. E aí então a doutrina dos espíritos, e a gente vai debruçar melhor neste contexto dessa aula, nós vamos seguir até Ele. Quem vai evoluir somos nós, né? O que devemos entender por o infinito? Então aí entra aqui, né? Essa continuação dessa reflexão. O que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem tem fim. Os espíritos se referiam ao universo percorrendo centenas de milhões e milhões de quilômetros. Não teríamos avanço um só passo no universo afora.
e não atingiremos jamais os limites do infinito. Dizer que Deus é o infinito é uma definição incompleta, como eu falei, né? De pobreza de linguagem dos homens. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, já que ele não pode nem fazer, nem compreender tudo o que existe. É interessante, já que ele não pode nem fazer, nem compreender tudo o que existe. Por quê? Nem fazer e nem compreender. Como eu falei de buscar respostas. Ou dar respostas. Porque a primeira ação que nós temos é querer fazer. Querer dar a solução a partir de nós. Porque nós trazemos o ponto de vista nosso, interno, né? Mas não buscamos para o interno em se conectar com esse que está lá fora. Porque a resposta existe em algum lugar, nesses quilômetros do universo, e a solução está em algum lugar. Quando não podemos fazer, é porque não fomos nós que criamos. Foi a criação. Compreender é porque não entendemos ainda o sentido daquilo. Nós estamos indo de encontro. Esta é uma linha de reflexão muito importante para que a gente possa normalizar a nossa ignorância, vamos dizer assim. Mas normalizar ela no sentido de que eu ainda não passei por uma determinada escola. Então, na escola que temos aqui, do plano pedagógico, dos alunos, do nosso país que seja, nós temos a terceira série, onde você aprende a somar, a dividir, a multiplicar e a subtrair. Para na terceira série do ensino médio, assim na minha época, ou no segundo ano, ou no primeiro ano, você pegar essas funções matemáticas e anexarem com outros conceitos para surtir novos resultados. Ou seja, na terceira série, você não vai dar essas matérias de cálculo, de análise matemática sobre uma situação XY, para encontrar respostas de probabilidade, como a gente viu um pouco aqui numa palestra. Você não, porque você ainda não tem a maturidade, ou como a gente falou aqui no início, né? A ideia ou a compreensão para você criar, me fugiu a palavra? Para você criar, não era o esclarecimento, uma consciência, para você criar um entendimento sobre aquilo, né? Ou seja, porque ainda a sua estrutura orgânica, né, a espiritual dentro da doutrina dos espíritos, até entendemos que pode ser um grande matemático, mas quando a gente pega o fato gerador da realidade do que vivemos, a gente entra nesse contexto. Então, o que tenho para o terceiro ano não pode ser aplicado no terceiro ano do ensino básico. Ou seja, é o tempo de entendimento que temos, é o tempo de maturidade que estamos para desenvolver aquele conhecimento e chegarmos à compreensão de algo. Tá? Então, nesse contexto, a gente encaixa aqui esse pensamento, né, nessa frase, já que ele não pode fazer nem compreender tudo o que existe, né? Então, não podemos trazer para nós a simples reflexão do infinito. Olha, o infinito é o nada, né? Não.
a gente tem que entender que isso tem um fundamento, isso tem um porquê. Então nós precisamos passar pelas questões de entendimento e de desenvolvimento da nossa consciência para que o fazer chegue antes à compreensão e o entendimento para sim realizar. Então, o fazer ele vai ter dois momentos, né? Nessa nossa jornada de desenvolvimento espiritual, se conectando ao nosso Criador. Fazer o movimento de ir até Ele para, então, termos a compreensão. A partir da compreensão, ações da qual o meu ser se desenvolveu, o meu ser evoluiu, eu consigo então dar respostas. Então, quando eu não tenho respostas, eu busco o entendimento, busco a compreensão. E é nessa natureza que a humanidade se desenvolveu, como a gente viu aqui no início. Então, a gente entra aqui na prova da existência de Deus, ok? Então, essa primeira aula, essa primeira parte, é a gente entendendo Deus e o infinito. Então, aqui eu busquei contextualizar um pouco desses pilares de entendimento para que fique um pouco mais claro para nós. Então, não há efeito sem causa. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplica às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá, que foi o que eu disse anteriormente, né? Pela obra se conhece o autor. Deus não se mostra, mas se afirma pelas suas obras. Para provar a existência de Deus, basta, portanto, olhar para a sua obra. O que não é obra do homem só pode ser uma força superior ao próprio homem. Assim, então, como os nativos, os primórdios da humanidade, traziam já na sua essência uma força suprema dada à supremacia da obra. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação, como eu falei na primeira parte. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo o efeito tem uma causa. E afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Entendeu? Então, por isso que o movimento de ação é nós. Então, essa parte da prova da existência de Deus, ele traz bem esse conceito. Então, pela obra se conhece o autor daquela biografia que nós estamos vivendo, que é a criação. Então, aí vem, né, entre parênteses, para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. É entender, compreender isso. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa, então não é o nada. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. É afirmar que o nada pode fazer alguma coisa, né? Então, é muito interessante a gente trazer para nós essas reflexões que nos ajudam a entender e a trazer, como a gente tanto fala em outras palestras aqui, a trazer a gente não só a vivenciar e se entregar aos problemas, mas a gente refletir e buscar essa resposta, né? Então, essa resposta sempre está em algum canto do universo para que nós nos conectamos com ela. É como um quebra-cabeça, né? Você espalha as peças e você vai buscando para que então você tenha a imagem, a formação daquilo, a compreensão e o pensamento.
A universalidade. Então, nós vamos para o item seguinte, que é a universalidade dos sentimentos intuitivo de Deus. Todos os povos e todas as raças trazem um sentimento intuitivo da existência de Deus. Então, isso desde os primórdios, até a gente já falou aqui em algumas palestras também. Você, lá no início de tudo, você tinha, então, as tribos, né? Você tinha os conjuntos de informação ali de pequenas sociedades, vamos dizer assim, em hemisférios diferentes do planeta Terra. Então, todos os povos e todas as raças trazem um sentimento intuitivo da existência de Deus, né? Então, quando eles olham para a natureza e atrelam aquela força que é maior que a deles, a Deus, trazendo assim, então, na essência interior deles, essa conexão de Deus. Então, independente de religião, independente dessas crenças que se desenvolveram ao longo da história, e hoje temos as religiões, temos as formações das escolas pensantes sobre Deus, independente da origem, independente do caminho de pensamento, tudo isso está na essência. Então, a universalidade dos sentimentos intuitivos, né? De onde eles viriam esse sentimento, né? Uma reflexão. Se ele não se apoiasse em nada, uma pergunta. É uma consequência do princípio do que não há efeito sem causa? O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e do produto de ideias adquiridas, né? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal nem existiria como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Então, aqui ele traz uma explicação muito contextualizada, né? Quando a gente fala desse sentimento que está na nossa essência, como eu falei, né? E ele traz essa explicação. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, ou seja, que não fosse mais que algo das nossas crenças, dos nossos aprendizados com os nossos antepassados, né? Não seria universal, né? Então, é algo que está além do que aprendemos, por exemplo, como fazer uma comida, né? Fazer um prato que hoje se universalizou, mas fazendo essa comparação, é algo que universalmente ele é intuitivo, universalmente ele está na nossa essência. Então, o que ele diz aqui, se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse, né, o sentimento, o nosso sentimento dessa existência de um ser supremo acima de nós, não fosse mais que um produto de um ensinamento, não seria universal. Então, ele mostra que ele comprova aqui, dentro das provas da existência de Deus, dessa forma, né? Que é como eu falei, a formação de várias religiões vem daqui, né? De pensamentos diferentes até chegar em Deus, vem daqui, vem dessa essência. A ordem do universo mostra-se organizado inteligentemente em todas as suas dimensões. Seria absurdo supor que a inteligência da estrutura universal fosse resultado de um simples acaso. Seria também absurdo se atribuir a formação primária das coisas a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. A harmonia que regula as forças do universo indica combinações e fins determinados. Por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso em si é cego e não pode produzir efeito inteligente. Um acaso inteligente já não seria acaso.
Seria algo organizado, algo produtivo, algo com um objetivo e com um propósito, né? As obras ditas da natureza são os produtos de forças materiais que agem mecanicamente, em consequência das leis da atração e repulsão. Essas forças são efeitos que devem ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. São materiais e mecânicas. Não são inteligentes por si mesmas. Isso é também verdade. Mas são empregadas, distribuídas, apropriadas para as necessidades de cada coisa por uma inteligência que não a dos homens. A útil apropriação dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Dessa força, o começo absoluto de todas as coisas remota a Deus. Isso aqui se identifica um pouco a questão do fluido cósmico universal. E vamos falar até um pouquinho à frente, né? Mas para a gente compreender um pouco este ponto, temos as matérias inertes, né? E aí, na natureza, temos outras matérias semimecânicas. Elas têm ações limitadas, tá? Elas vão... Um exemplo, uma árvore vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda. Ela nasce, ela reproduz. Ela tem uma ação de vida, mas semimecânica. Ou seja, ela não tem uma concepção cognitiva para desenvolver algo, a partir dos recursos que ela tem em torno dela, por exemplo, como nós humanos. Porém, dessa matéria, outras a influenciam. Então aí temos a construção de um ecossistema. Dentro deste ecossistema existe algo do princípio cósmico universal que é utilizado de ação de, digamos assim, manipulação, informações com objetivos inteligentes, com propósito, né? Então é quando ele diz aqui: as obras ditas da natureza são o produto de forças materiais que agem mecanicamente, em consequências das leis de atração e repulsão, tá? Dentro das leis divinas. Essas forças são efeitos que devem ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. São materiais e mecânicas, não são inteligentes por si mesmas, como eu falei, isso é também verdade, mas são empregadas, distribuídas, apropriadas para as necessidades de cada coisa por uma inteligente, que não são a dos homens. Ou seja, dentro deste propósito aqui que temos a atração e repulsão, né? Para a formação das coisas necessárias para aquele ambiente. E que essa formação não vem de nós, não somos nós. Então, quando a gente tem o entendimento da natureza, né? Da criação. Pela obra se conhece o autor. É o orgulho que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um simples sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pela sua obra. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz. A causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Seja quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem uma causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe.
A existência de Deus é, portanto, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Aí temos, então, os atributos da divindade, né? No seu estágio atual, o homem não consegue compreender a natureza íntima de Deus. Falta-lhe, para tanto, um sentido. No seu estado atual de inferioridade, os homens podem apenas dificilmente compreender Deus infinito, porque eles próprios estão limitados e restritos, como a gente falou anteriormente. Para compreender Deus, falta-nos ainda o sentido que não se adquire senão pela completa purificação do espírito, que foi quando eu falei sobre a transformação das ideias, da compreensão, né, a partir das nossas experiências. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado da a divindade, esta haverá e compreenderá. Mas se o homem não pode ainda compreender a natureza íntima de Deus, não se pode penetrar o conhecimento de sua essência. Pode, pelo raciocínio, à medida que se eleva sobre a matéria, chegar ao conhecimento dos atributos, deduzindo daí o que ele deve ser. Então, é como se diz, né? Deus a gente não vê, a gente sente. Então, é nesse sentido, quando a gente conseguir, através dessa evolução, dessas experiências, da compreensão humana, da forma de pensar, forma e pensamento, quando nós vivenciarmos, respeitarmos essa passagem de irmos até, nos conectarmos com, não esperando que essa suprema inteligência venha até nós, mas que nós vamos até ela, poderemos então acessar o íntimo de Deus. Poderemos então estar melhor nesta compreensão de Deus. Então, temos alguns atributos quando nós nos elevamos ainda um pouco depois do antropoformismo, né? Quando a gente deixa de igualar Deus muito a nós, para entendermos então a criação, né? Isso, eu diria até que nós, né, nesse século 21, já temos, como diz aqui essa parte do texto, né? Quando podemos passar então a compreender a natureza íntima de Deus, vai ser quando então podemos penetrar no conhecimento da sua essência. Que é isso? No século 21, então, eu entendo que nós deixamos um pouco essas crenças mais limitantes do Deus é igual a nós, para sabermos que Deus está no universo, está neste infinito, que tem uma causa inteligente sobre a sua criação. Então não significa o nada ou o acaso, né? Significa algo projetado e programado, aonde vamos até e nos conectamos, para que nós possamos então a começar a sentir essa essência de Deus. E aí então o ensinamento de Jesus, amar Deus sobre todas as coisas, começa a fazer mais sentido para nós, né? Dentro desses atributos temos o Deus eterno. Ele não teve começo e não terá fim. O Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teria nenhuma estabilidade. Veja que isso faz muito sentido. Porque se a criação não é estável, se o Criador não é estável, quem dirá da criação, né? A instabilidade está em nós que somos a criação e não no Criador. O Criador que está no universo, ele é estável, ele é imutável, ele não muda. O que muda somos nós a partir do movimento que fazemos para essa evolução.
Deus é imaterial, ele não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. Deus é todo-poderoso, porque é único. Deus é soberanamente justo e bom. Sua solicitude revela-se pela natureza de suas leis de amor. Deus é infinitamente perfeito. Não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição, pois eles não seriam infinitos e Deus não poderia ser perfeito. Aqui a gente tem alguns atributos de Deus que nos conscientiza sobre o Criador. E então podemos acessar e começar a desenvolver este caminho para se conectar com a essência divina. Essa essência divina não é material, como mostrou aqui. Deus é imaterial. Ele não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Vou ler essa parte toda. Sua natureza, Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo o que achamos na matéria. Pois, de outra forma, ele não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável aos nossos sentidos, que foi o que as nossas crenças realizaram no passado primitivo. Sem o que ele seria matéria. Ou seja, sem ele nem existiria matéria, né? Essas imagens em que se representa Deus na figura de um velho de barba longa, coberto de um manto, elas não têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas proporções da humanidade. As providências divinas, então, Deus está em toda parte, Ele vê tudo, preside a tudo, mesmo as menores coisas. É nisso que constitui a ação providencial. Tudo é submetido à sua ação inteligente, à sua previsão e à sua solicitude. Toda a natureza. Então, aqui nós temos um pensamento, tá? Eu não ia colocar ele aqui, mas eu vou colocar que é o panteísmo, né? Do grego pan, tudo, igual a tudo. Todos, mais tel, Deus. Então, entende-se o sistema filosófico que identifica a divindade com o mundo e segundo o qual Deus é um conjunto de tudo que existe. Todos os globos do universo seriam partes da divindade, pelo seu conjunto, a própria divindade. Não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser parte de Deus. Confunde o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. Ou um exemplo, o pintor e o quadro não se confundem, permanece a ideia do autor, assim o Criador, Deus a criação, não se confunde. Deus não é o universo, mas ele permanece em suas leis imutáveis, que ele confere a ordem e a harmonia. Ou seja, aqui no panteísmo, nessa ação, nessa crença, nessa concepção, nós trazemos então Deus para próximo de nós. Eu diria que no século XXI, pensarmos assim até pode ser uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade com nós mesmos de não assumirmos as nossas responsabilidades, que é nos evoluirmos. Porque senão, diríamos que se você tem uma lei divina, na qual ela rege o desenvolvimento de todas as causas primárias, ou seja, somos uma essência primária em nós.
né? Então, se temos um modelo da criação que desenvolve as coisas para que nós que estejamos dentro dela possamos fazer como traz Jesus nos mandamentos dele, nos ensinamentos dele, né? Podeis fazer coisas igual a mim ou até muito mais. É nesse sentido, mas é por nós mesmos, não para fora, é para dentro, para que se Deus tem uma essência e nós precisamos conectar com essa essência de Deus, significa que nós que devemos desenvolver a nossa essência. E é como nós aprendemos aqui, ou parte do que aprendemos do tudo aqui, porque também é uma parte. Então, na verdade, o universo é uma parte de Deus e não Deus uma parte do universo. Porque Ele é o Criador. Então nós também somos parte do universo, porque somos da criação. Somos do Criador, somos do Criador. Então somos a criação. Mas nós temos os nossos objetivos, nós temos as nossas responsabilidades. Não é essa palavra que eu quero utilizar. Nós temos o nosso, não é o comprometimento, me fugiu a palavra, mas a nossa responsabilidade de desenvolver essa nossa essência. É isso, desenvolver a nossa essência, tá? A partir desse entendimento das leis morais que temos, desta ética, desta convivência, desta evolução de mundo interior e mundo exterior no qual nós vivemos, né? Então, a partir disso, então entendemos a questão do maior mandamento, né? Os fariseus, ouvindo, deixa eu tomar uma água aqui. Os fariseus, ouvindo que ele fechará a boca dos saduceus, reunindo-se em grupo, e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: mestre, né, para Jesus, mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a eles, pois esta é a lei e os profetas. Como queres que os outros vos façam, fazeis também a eles. Nesses dois mandamentos, Jesus resumiu toda a lei. A meta a que todo espírito tem a chegar aonde amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a si mesmo, ou seja, ir até a essência. Jesus, em todos os seus ensinamentos, nos exorta à prática do amor ao próximo, a tolerância com os defeitos dos outros, a benevolência com os nossos semelhantes, até mesmo em relação aos adversários e àqueles que nos causam desconforto. Ao resumir os mandamentos da lei em apenas dois, muito importante para melhorar o relacionamento entre as pessoas, ele afirma que o maior e o primeiro mandamento é este: amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Ou seja, desenvolver o entendimento, desenvolver a nossa compreensão a partir do que vimos anteriormente. Jesus propõe aos homens a vivência do amor, pois este consiste na expressão da natureza divina. O amor permanece assim como sendo a essência divina. Ou seja, então já temos o entendimento da essência, o amor. O amor permanece assim como a essência divina.
o liame que liga os homens entre si e com Deus, entre nós, sociedade, com Deus. Efetivamente, esse primeiro mandamento está necessariamente vinculado ao segundo, visto que não se pode amar a Deus sem amar aos homens, nem amar aos homens sem amar a Deus. Então é uma troca, é uma via de duas mãos. Combater o egoísmo e o orgulho é a tarefa premente dos homens atual, para que possamos viver a era do Espírito. Pois enquanto existir o egoísmo e o orgulho nos corações e nas mentes dos homens, as dores, os sofrimentos e as guerras continuarão presentes. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida o que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Com essa máxima, Jesus nos induz à superação do egoísmo e do personalismo, que são os maiores entraves do progresso do espírito. Amar a Deus consiste em submeter-se às suas leis, atendendo ao mesmo tempo o imperativo da prática do bem sincero para com os semelhantes, respeitar os direitos alheios, não cultivando animosidades, mas buscando uma convivência fraterna, onde o amor, o perdão e a caridade sejam uma prática constante. À medida que fomos descobrindo nossos valores, as mágoas e as ofensas perderão o significado. O desenvolvimento de sentimentos nobres de autoconfiança que possamos a manifestar em relação ao outro eleva a nossa autoestima, ao mesmo tempo que nos possibilita a superação das dificuldades inerentes ao convívio com seres humanos. Então, a essência está em ir até ela com os ensinamentos de Jesus na lei do amor, praticar nas nossas existências, como traz a doutrina dos Espíritos. Assim vamos caminhando, evoluindo, mudando os nossos panoramas e os nossos patamares de consciência, compreensão a partir da formação de novas ideias, de novos entendimentos, com a experiência que é o viver, transmutando. E quando se fala na essência interior, no eu superior, é essa essência que os povos primitivos tinham, que ao longo dessa jornada ao longo dessa jornada humana, trazemos isso dentro de nós, evoluindo a partir da lei do amor para ir até a essência da criação. Entende? Então, assim, nos dias de hoje, se mantermos Deus ao nosso lado, quero dizer então que eu sou o melhor da criação, porque Deus veio até mim. Aí então, como traz a lição, precisamos ter uma reflexão lógica sobre as coisas. Se Deus criou o universo, será mesmo que Ele ia descer até mim, estar do meu lado, igual a mim, para falar o que eu tenho que fazer? E isso se confunde, isso é muito próximo, é muito linear este pensamento. Mas precisamos trazer para um racional. Ok, como se fala, Deus está em todos os lugares. Mas Ele não é igual a mim. E Ele está em todos os lugares através de pessoas com mais evolução de conhecimento. Porque se temos Jesus como exemplo, o que foi Jesus? Orientador. Jesus não se colocou à frente de nós para nos levar sem que aprendêssemos nada. Jesus veio, nos ensina para que nós entendamos, possamos aprender com as vivências e transformar isso
das relações do nosso ambiente para algo mais divino, para uma ação mais elevada, e assim melhorando a nossa essência divina, como os povos originários da humanidade, que tinha essa essência. E essa essência, ao longo do tempo, ela vai se transformando, como temos até os primórdios da civilização. Que junto com essa evolução do cognitivo, temos aqui, como fala no final, sobre o egoísmo. Então é essa essência que precisamos transformar. Por quê? Sim, o egoísmo é algo natural a partir do ser individual que somos. Mas precisamos entender que este ser individual, ele precisa pôr a responsabilidade na frente do egoísmo para que possamos transformar e conectar com essa essência divina. Então, essa foi a aula de hoje, né? Agradeço a oportunidade daqueles que veem os vídeos, né? E que esse estudo, essa reflexão, possa de alguma maneira colaborar, né, com as pessoas, que possa levar alguma reflexão, né, que possa levar algum entendimento ou alguma superação de um pensamento, de um entendimento, dessa crença, né, e que assim, de repente, essa mensagem desse livro, desse estudo, né? É claro que sempre tem um intermediário aqui, né? Os palestrantes ou eu que me coloco aqui todos os sábados para trazer um pouco do que aprendi, né? Não é tão perfeitamente assim como os nossos expositores da Federação, ou da FEB, ou da Aliança Espírita, ou da USE, né? Mas é isso. É se colocar, né? E é isso que eu também faço por mim, me colocar, a experienciar, a aprender, a desenvolver, a mudar essa crença, a mudar paradigmas para que possa abrir a mente e ter essa conexão com a essência divina. Então, nessa reflexão que fizemos hoje, num tempo menor do que a aula anterior, e assim vamos tentar trabalhar nessa média aí de 1h e 40 minutos, né? Agradecemos a Deus, finalizando então, agradecemos a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade de luz que nos auxilia e que nos ampara, fazendo assim então o encerramento do nosso trabalho de hoje, nessa luz fraternal de amor, de caridade, de união e de progresso para esta transição. E que assim, Senhor Leocádio, Maria, ao nosso irmão Abud Malek e aos nossos mentores individuais possam nos auxiliar aqui nesta comunidade do Recanto de Interlagos, nessa efetiva evolução. Que assim seja, graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as direções.